TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Irmãos, a paz do Senhor. Estamos começando mais uma edição do programa Conversas Bíblicas, este programa que vai ao ar todas as quintas-feiras, ao meio-dia, aqui pela Rádio Manaim FM, Facebook da Rádio Manaim e também pela TV Web Manaim. E muitos irmãos têm nos falado que, por vezes, ficam esperando dar o meio-dia para não deixar de assistir em primeira mão a nova edição do programa Conversas Bíblicas. Para nós é uma alegria, porque nós crescemos juntos, aprendemos juntos acerca daquilo que é a doutrina, que é a direção do Senhor para as nossas vidas. É uma alegria contar com a sua audiência no programa Conversas Bíblicas. E hoje nós vamos abordar o terceiro e último programa do tema, ou abordando o tema, os recursos da graça. E mais uma vez conosco aqui está o pastor Gilson Souza para complementar este assunto e trazer para nós aquilo que o Senhor tem orientado para a igreja, para a obra do Espírito Santo sobre esse tema. Pastor Gilson, a paz do Senhor, seja bem-vindo mais uma vez. A paz do Senhor, pastor Josias, muito obrigado. Muito bem. A palavra do Senhor, e nós vamos ler o texto base para nós, para esse tema de hoje, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, verso 44, que nos fala sobre um tesouro. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 13, 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Pastor Gilson, o texto que nós lemos nos fala sobre um tesouro, e um tesouro que nos é descoberto. A experiência com os recursos da graça, certamente, são um tesouro para nós. É algo que nos traz uma riqueza muito grande. Como nós podemos abordar isso? O que é que tem nesse tesouro dos recursos da graça? Muito bem, esta expressão é uma expressão que fala com muita clareza sobre os recursos da graça, porque, na verdade, eles são uma composição, como um depósito, né? Que o Senhor coloca no nosso coração, na nossa vida, colocando ali essas riquezas. Porque, por exemplo, nós podemos contar com a riqueza ou o tesouro da oração, né? A oração, que na oração nós ainda temos a experiência do clamor pelo sangue de Jesus, né? E o jejum também é outra riqueza, né? Riqueza da graça, portanto, compõe, quando nós falamos em recursos da graça ou riquezas da graça, são palavras que compõem essa preciosidade que o Senhor põe à nossa disposição, né? Não vem de vós, é dom de Deus, como diz a palavra. Então, a oração, o clamor, o jejum, a madrugada, né? A madrugada. Depois tem também a palavra do Senhor, a palavra revelada, a maneira como Deus nos fala através da sua palavra, né? E também teríamos o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, mas acima de tudo, a comunhão no corpo. Por que a comunhão no corpo? É uma insistência nos nossos assuntos sobre recursos da graça, porque na comunhão no corpo nós temos a oportunidade de nos apropriar de todos os recursos da graça, ou seja, a igreja tem a oportunidade de se apropriar de todos os recursos da graça. Quer ver, por exemplo, uma pessoa que vai a um culto, ela não deve esquecer de que naquele culto ali, a sua fé está sendo acrescentada, Deus está acrescentando fé à sua vida. Por quê? Porque ela está sendo alvo, ou está dentro de um conjunto de valores, de riquezas da graça, de tal forma que às vezes até a pessoa deixa de comparecer a um compromisso para ir a um culto e ali, naquele compromisso, pode ser até que ele tenha perdido alguma coisa, mas no culto ele ganhou fé. Então ele ganhou fé, ele tem uma experiência de fé. E ganhar fé é sempre a grande experiência, né, que compensa qualquer outro tipo de perda na nossa vida. Ganhar fé compensa, mais compensador. Por quê? Porque de repente, o que acontece? Você está ali na presença do Senhor, recebe ali uma revelação da parte do Senhor. Às vezes o seu plano era um, mas naquela revelação o Senhor vem e te mostra
que o plano dele, naquele sentido, na sua vida, é outro plano. E o resultado disso é que quando você toma conhecimento do plano do Senhor sendo executado, você vai ver que foi melhor do que o seu plano. Então, o que aconteceu ali? Você foi fortalecido na fé. Eu recentemente me lembro de uma experiência num culto de louvor, em que em pleno louvor, o Senhor usando os servos ali, em língua estranha, interpretação de línguas, o Senhor falando a respeito de uma irmã, que ela estava louvando ao Senhor, mas que o Senhor estava cuidando de uma necessidade dela num outro estado, que era uma oração que ela estava fazendo a Deus já há alguns anos, com um problema que ela vive num outro estado aqui, que não era o estado do Espírito Santo. E aí o Senhor falou que ela iria receber um sinal naquela noite. Aquela irmã chegou em casa depois do culto, recebeu um telefonema da vizinha lá do imóvel que ela tinha alugado. O imóvel estava invadido, ela não conseguia tirar a pessoa do imóvel e já tinha mais de ano aquilo. E a vizinha do imóvel telefonou para ela, dizendo: "Senhor, que estou ligando aqui para a senhora, para dizer para a senhora que a chave do seu imóvel está aqui comigo. O seu vizinho, o seu inquilino, de repente resolveu ir embora, ele não sabe por quê, e me entregou a chave aqui para eu entregar para a senhora." Ela se lembrou daquilo que Deus tinha falado num culto de louvor. Então, ou seja, a fé foi acrescentada. Isso é um tesouro. O lugar onde você encontra os recursos da graça, nesse lugar você encontra ali um tesouro de recursos. Ali foi uma profecia, foi uma interpretação de línguas, né? Foi um dom espiritual. Nem foi direcionado especificamente para ela, mas no meio do culto, Deus falou ao coração daquela irmã nessa experiência, né? Não existe, pastor Josias, coisa melhor para a nossa fé do que no momento em que o Senhor nos fala. O Senhor fala sobre a nossa vida, o nosso futuro, o nosso amanhã, a resposta que Ele tem para a nossa oração, como é que Ele vai dar essa resposta, né? E aí nós começamos a entender que a nossa vida de fé, ela é robustecida, ela é alimentada, e o nosso caminho tem uma direção. Nós não estamos assim de qualquer maneira, sem saber para onde vamos. Não, nós sabemos para onde vamos a cada dia, porque a cada dia Deus se revela a nós. Então isso é a comunhão no corpo, isso é o recurso, é o tesouro que nós temos quando estamos juntos no corpo, né? Outra bênção interessante também é que a preocupação do Senhor em nos conduzir no caminho dele, nos dirigir pelo seu Espírito Santo, que aliás isso faz parte do processo da salvação, né? É o Espírito Santo quem nos santifica, e ele nos santifica exatamente assim, né? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, ou seja, através da direção do Espírito Santo, da operação do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo. É uma ação contínua do Espírito Santo na vida do servo. E é uma ação contínua do Espírito Santo na vida do servo. Então, isso é um tesouro, isso é algo de um valor extraordinário. Isso estava escondido, como a parábola fala, né, que foi lida. Os tesouros estavam escondidos num campo, um campo qualquer, mas alguém achou, né? E esse tesouro, ele é um achado, né? Ele é uma coisa extremamente valiosa para nós. Você tem o caso, por exemplo, do recurso da graça, que é o louvor. O louvor, você pega a igreja cantando na comunhão do corpo, né? Aquele louvor, ele sobe como incenso diante do Senhor. E no meio daquele louvor, o Senhor vem e opera um sinal, ou sinais aí em favor da igreja, né? E às vezes o servo que nem estava ali tão preocupado com o louvor, ele é beneficiado por aquilo que é o louvor do corpo, né? E interessante que tem louvores, inclusive, que eles têm expressões que são até expressões de oração, né? Louvores de oração. Suba a minha oração perante a tua face. É uma adoração, mas é uma expressão de uma oração dentro de um louvor. Então isso mostra como que a fé ela é nutrida, fortalecida. Ela é fortalecida quando nós estamos reunidos utilizando esses tesouros, né? Que é o tesouro os valores, né, dos recursos da graça, no caso, o louvor. Esse lugar, inclusive, a comunhão do corpo, que é o lugar onde onde reside esse depósito, onde reside esse tesouro, o salmista profetizou sobre esse lugar no Salmo 133, quando ele disse assim: ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ali é onde? Na comunhão do corpo. Ele estava profetizando sobre a comunhão do corpo na vida da igreja, né? Na vida da igreja. Outro interessante também, outro recurso da graça,
é a palavra. A palavra, ela vem em função do clamor que foi feito no culto, né? Os louvores cantados, os dons espirituais. Então, quando a palavra é transmitida, uma mensagem revelada é transmitida, ela é resultado de toda a ação do corpo. Os que intercederam, os que oraram, o clamor que foi feito, os louvores cantados, as revelações que foram dadas. Então, tudo é dirigido pelo Espírito Santo. Isso é uma operação poderosa. Quem está nesse recinto, nesse ambiente, é alguém que vai naturalmente crescer na fé. Muito bem. Então, há uma relação também direta entre a graça, ou os recursos da graça e o exercício da fé. Isso, exatamente. Os recursos da graça estão muito relacionados com o exercício da fé. Por quê? No texto que nós lemos em outra ocasião, em outro momento, em Efésios capítulo 2, verso 8, quando diz assim, porque pela graça sois salvos, então é o recurso da graça. Agora, por meio da fé. Por que por meio da fé? Aí veio o exercício da fé, né? O exercício da fé. Por exemplo, um recurso como o batismo com o Espírito Santo. Uma experiência de uma irmã que ela, quando se converteu, começou a orar para o Senhor salvar o marido dela. Mas passou alguns meses ainda, nova convertida, não estava com a vida espiritual muito bem estruturada ainda. E o resultado é que o marido dela via essa vida espiritual dela ainda não bem estruturada e ele não se animava muito a se converter, não. Mas um dia ela buscou a experiência do batismo com o Espírito Santo. E quando ela foi batizada com o Espírito Santo moldou a vida daquela irmã, transformou a vida daquela irmã. Aí o marido dela começou a ver agora a vida espiritual dela diferente. Aí ele disse assim, agora sim, agora eu quero ser crente. Então, foi um recurso, né? O batismo com o Espírito Santo foi um recurso usado ali. Ela exercitou a fé. O dom espiritual, por exemplo, né? Quando a gente toma conhecimento daquilo que o Senhor quer falar conosco, o Senhor chamar de meu servo, né? O dom espiritual, a direção do dom. Uma irmã chegou à igreja com uma dificuldade, um motivo de oração, ela pediu oração, inclusive, no início do culto. Não, nós vamos orar, porque o esposo dela, não crente, queria fazer uma viagem no dia seguinte com ela e as crianças. E eram para um lugar onde estava chovendo muito, e ela muito preocupada com aquilo, uma viagem de carro, as estradas também, chovendo muito. Oraram ao Senhor, e ali o Senhor deu um dom espiritual. O dom espiritual foi uma coisa muito simples, o Senhor mostrou que uma mala estava sendo desfeita. Então ela entendeu, e nós entendemos também, que de alguma maneira Deus ia operar ali. Quando ela chega em casa depois do culto, ela é recebida à porta pelo esposo, e a primeira expressão que ele usou com ela, desistir da viagem. Aí quando ela ouviu aquilo, ela se lembrou do dom espiritual, e ela disse assim, então eu gostaria de te contar por que você desistiu da viagem. E contou o dom espiritual para ele. Naturalmente, era uma nova convertida, o marido não era crente ainda, mas quando ele ouviu aquilo, caiu o temor no coração dele, e ele disse assim, agora que Deus revelou, é que eu não vou mesmo. Então você vê o que é o recurso do dom espiritual. E adquiriu isso aonde? No corpo. Ela estava presente, estava no culto, participando do culto. Então, essa comunhão é o nosso exercício na fé. Quando nós vamos à igreja, quando nos ajuntamos, né, quando nos reunimos, isso é um exercício da fé. E é por isso que nós temos o prazer de estarmos todos os dias buscando ao Senhor, todos os dias no culto, orando ao Senhor, como a igreja primitiva fazia. Todos os dias no templo, né, eles estavam ali perseverando na oração, né, no partir do pão e assim por diante. Que coisa maravilhosa. A experiência, então, com os recursos da graça nos acrescenta a fé. É verdade. Nos faz crescer na fé. Exato. Como que se dá esse crescimento na fé? Bom, vamos ver isso, por exemplo, na prática. É preciso que se descubra, no meio da igreja, os segredos desses recursos para que haja crescimento na graça do Senhor. Por exemplo, as nossas crianças, como elas crescem na graça do Senhor, porque elas usam esses recursos. Nós temos crianças que oram, nós temos crianças que têm dons espirituais, especialmente crianças assim já mais maduras, têm dons espirituais até, adolescentes. Então, o culto no lar, onde ali muitos familiares têm se convertido, né? Isso ali é a maneira como se dá o crescimento da fé. Os trabalhos novos que são abertos, né? A maneira como a igreja participa dos cultos, o desejo dos irmãos,
de estar presente, de estarmos juntos. Eu me lembro, um tempo atrás, tivemos uma crise aqui de segurança na nossa região e as igrejas não puderam funcionar durante um pequeno período. Os irmãos sentiram falta. Quando eles voltaram, que se encontraram um com o outro, foi a maior alegria dos irmãos, né? Nós vemos isso muito nos Manaíns, né? A maneira como os irmãos ali no Manaim se encontram, estão presencialmente ali nos seminários, e a maneira como isso fortalece, né, a fé dos irmãos. É a comunhão no corpo. Você chega na casa do Senhor, você está sempre tendo esse crescimento na fé, né? Esse crescimento na fé. Você tem ali, a palavra do Senhor diz que basta que haja 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faz presente. Ou seja, é na comunhão, né, que a fé, então, é acrescida. A gente tem fé tanto quanto a gente tem de Jesus presente na nossa vida. Uma frase, né? Uhum. Temos fé tanto quanto temos o Senhor Jesus presente na nossa vida. Quanto maior a presença do Senhor Jesus na nossa vida, maior a nossa fé. Maior a nossa fé. A mesma coisa nos cultos. Jesus está presente nos cultos, a operação nos cultos, né, do Espírito Santo. Isso leva naturalmente as pessoas a entender, não é? A entender o que é o crescimento da fé. Eu até ainda gostaria de abordar um outro aspecto interessante, é que esses recursos da graça, que são, né, repetindo, a oração, o clamor, o jejum, a madrugada, o louvor, a palavra e outros mais, como o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, né? Esses recursos, o Senhor nos dá a sabedoria para usá-los na hora certa. Você os encontra no culto, nos cultos. Nós, às vezes, tem irmãos que estão em pleno culto, estão em jejum, estão jejuando, atendendo a orientação do Senhor. Uhum. Né? Madrugada, temos os cultos da madrugada, quando nós nos reunimos nas madrugadas, né? Temos ali oração, temos ali louvor, temos ali a palavra, então temos ali a comunhão uns com os outros, né? Agora, dependendo da necessidade que você tem em termos de emergência, o Espírito Santo vai te dar sabedoria para você saber qual o recurso que você vai usar. Por exemplo, preciso de um livramento iminente aqui agora. Estou diante de uma situação. Eu não vou fazer um jejum de 2, 3 dias. Não vai dar tempo. O que eu vou fazer? Vou fazer um clamor pelo sangue de Jesus. Estou passando por um momento de grande necessidade na minha vida. Eu entro num período de oração. Vou começar a orar ao Senhor. Né? Recentemente eu fiz um período de oração juntamente com a minha esposa, por uma orientação do Senhor, que o Senhor mostrou que não parássemos de orar, porque o Senhor tinha a resposta. Sabe quando o Senhor deu a primeira resposta? Depois de 90 dias orando. E perseveraram. Então, é o recurso usado na hora certa, para aquele momento certo ali, né? E outra coisa, o recurso da graça não é um sacrifício, jejum não é um sacrifício, madrugada não é um sacrifício. Pelo contrário, é algo que nós fazemos para o Senhor, né? E é algo que nos apropriamos da graça do Senhor. Não fazemos isso para receber nada, mas fazemos porque já recebemos da parte do Senhor, né? Glória a Deus. Pastor Gilson, que conclusões nós podemos então tirar dessa experiência, desse aprendizado dos recursos da graça? Aliás, nós teríamos até uma série de conclusões, porque é um assunto muito vasto, mas em princípio, em síntese, podemos dizer que o recurso da graça, ele é um direito, uma permissão para que o homem viva na presença do Senhor. Ou seja, não é um recurso para que a pessoa conviva com a graça e ao mesmo tempo com o pecado. Não. É um recurso para nos afastar do pecado. Isso é muito, muito interessante, né? Ele é um refúgio, né? Um refúgio, é um recurso da vitória. Eu diria até que o recurso da graça, ele é considerado também uma arma de vitória, porque quando você está orando, as oposições, elas se afastam. Então você está de posse de uma arma para deter, né, uma oposição qualquer que se levanta, né, contra o servo do Senhor. Outra coisa é que a graça, ela é um tesouro de bênçãos que Deus colocou à disposição do servo, né, que é salvo pela fé, né? E ele entra nesse tesouro quantas vezes ele quiser entrar para se apropriar desse tesouro, né? Dos recursos desse tesouro. Ele se apropria da oração, ele se apropria do jejum, ele se apropria da madrugada. Então isso está à disposição do servo do Senhor. E de certa forma, vamos dizer assim, né? O uso desses recursos vai ser sempre para que o servo fortaleça a sua fé no Senhor,
a fé do servo do Senhor não seja abalada e nem mesmo ele se desvie da fé ou seja enganado por qualquer coisa contrária à fé. Glória a Deus. Pastor Gilson, muito obrigado por sua participação no programa Conversas Bíblicas. Foi uma alegria tratarmos desse tema juntos. Amém. Obrigado a você, pastor José. Muito bem, nós estamos chegando assim ao final dessa edição do programa Conversas Bíblicas e na próxima quinta-feira voltaremos com um novo tema para que você continue aprendendo e crescendo junto conosco aqui naquilo que são as orientações, a direção do Senhor, naquilo que é a doutrina da Palavra do Senhor. Rádio e TV Web Manaim juntas, anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.